Olá, alunos e alunas do quinto ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Vivian, professora de História, e na aula de hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos sobre os patrimônios, que a gente já vem estudando aí há umas 2 aulas. Então você pode acompanhar o conteúdo da aula de hoje lá no capítulo 7 do volume 4 do seu material didático de História, entre as páginas 6 e 10. Bom, então como vocês já devem ter visto aí pelo título do nosso vídeo, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre os patrimônios da humanidade e também sobre as 7 maravilhas do mundo moderno. Mas antes da gente começar esse conteúdo, vamos lá retomar um pouquinho o que a gente já viu nos nossos últimos vídeos, nas nossas últimas aulas. Então, nas nossas últimas aulas, a gente já estudou aqui o que são os patrimônios, então esses resquícios, esses vestígios deixados pelo passado, que são importantes para a formação da nossa história e da nossa memória enquanto sociedade. A gente já estudou aqui também que existem diferentes tipos de patrimônio. Então, existem os patrimônios culturais, que são aqueles que foram produzidos pelo homem, e eles podem ser materiais ou imateriais. Os materiais são aqueles que a gente consegue tocar, que eles são concretos, são palpáveis. E os imateriais são aqueles que a gente não consegue tocar, mas que eles são sim produzidos pelo homem. São produtos desse fazer cultural do ser humano. E a gente também tem os patrimônios naturais, que são aqueles produzidos pela natureza, que não são então produzidos pelo ser humano, que são produzidos pela natureza, mas que têm uma importância para a nossa história da humanidade como um todo. A gente também já estudou lá como esses patrimônios são escolhidos e por que eles são escolhidos. Então, a gente viu lá que um patrimônio é escolhido de acordo com a importância que ele tem para a construção da história e da memória de uma determinada sociedade. Então, a gente viu que é essa importância que vai determinar o nível de um patrimônio. Então, a gente tem os patrimônios regionais, de estado ou de município, que tem uma importância mais local. A gente tem os patrimônios nacionais, então que tem importância para a história e para a memória de um país. E a gente também tem os nossos patrimônios da humanidade. Então, os patrimônios da humanidade são os patrimônios que têm importância para a história do mundo como um todo. Então, para a história da humanidade. E é um pouquinho mais sobre esses patrimônios da humanidade que a gente vai conhecer aqui na nossa aula de hoje. Então, lá nas páginas 6 e 7 do seu material didático, você tem um mapa que mostra vários patrimônios da humanidade espalhados ali pelo mundo. Eu não vou conseguir falar sobre todos aqui com vocês, a gente vai passar só sobre alguns, mas eu vou deixar disponível aqui na descrição do vídeo esse mapinha para quem não tem o material didático para acesso. Então, se você não tem ainda o seu material didático, você pode acessar o link que vai estar aqui na descrição do vídeo, que você vai conseguir ter acesso a esse mapa para conseguir dar uma olhadinha em alguns desses patrimônios da humanidade. Então, entre alguns desses patrimônios da humanidade que a gente consegue ver nesse mapa, a gente tem ali o reggae. O reggae, que é um estilo musical da Jamaica, que foi reconhecido lá em 2018 como um patrimônio da humanidade. E é esse estilo musical que tem uma melodia bem característica, que trata sobre temas como o amor, a busca da justiça, o fim do preconceito, e que é muito característico ali da cultura jamaicana. E o reggae, ele é um patrimônio imaterial, então ele é um patrimônio imaterial da humanidade, que está representando ali a cultura jamaicana, a história da Jamaica. Outro patrimônio que a gente consegue ver ali no nosso mapinha é a Mata Atlântica, um patrimônio que vem aqui do Brasil. Então, a Mata Atlântica ela foi reconhecida lá em 1999 como um patrimônio da humanidade, por ser um dos biomas que tem uma maior diversidade de flora e fauna do mundo inteiro. Então, aqui a Mata Atlântica, que é um patrimônio natural da humanidade. Outro patrimônio que a gente tem ali é o Stonehenge, que está lá no Reino Unido. Então, esse conjunto circular de pedras aí, que tem data de 5.000 anos atrás, então ele foi reconhecido como um patrimônio da humanidade. Essas pedras que pesam mais de 50 toneladas e que foram colocadas aí num formato circular, provavelmente relacionada com algum tipo de ritual dos povos antigos. A gente também tem ali o Festival de St. Blaise, que é um festival que acontece lá na Croácia.
Foi reconhecido em 2009 como um patrimônio da humanidade. Então esse é um festival, gente. Ele é um patrimônio imaterial. A gente não consegue tocar, mas ele existe. Ele é um produto do fazer cultural do ser humano, que é considerado como um patrimônio da humanidade, que é organizado ali pelos fiéis em homenagem ao Santo Blaise lá na Croácia. Então, ainda pensando nessa perspectiva mais global do mundo, da humanidade como um todo, a gente vai falar agora sobre as 7 maravilhas do mundo moderno. A escolha de 7 maravilhas do mundo moderno, ela foi influenciada porque antigamente os gregos escolheram as suas maravilhas do mundo. Então, as maravilhas do mundo antigo. Então, os gregos antigos, eles selecionaram alguns monumentos que eles diziam representar a beleza e a criatividade e a inteligência do ser humano. Então, entre essas maravilhas do mundo antigo, escolhidas lá pelos gregos, a gente tem o farol na antiga cidade de Alexandria, que foi construído lá há mais de 2.300 anos atrás. A gente tem a estátua de Zeus, que ficava lá na cidade de Olímpia, na Grécia, construída há mais ou menos 2.000 anos atrás. A gente tem os jardins suspensos da Babilônia, que não se tem certeza que realmente existiram, mas que existem muitos relatos sobre. A gente tem o mausoléu de Halicarnasso, então que foi uma tumba construída para se enterrar um governante chamado Mausolo. E esse mausoléu estaria ali onde hoje é a região da Turquia. A gente tem o templo de Artemis, que também foi construído ali na região da Turquia por volta de 2.500 anos atrás. A gente tem ali o Colosso de Rhodes, que é essa estátua de 33 metros que foi construída do deus Hélios, ali na cidade de Rhodes, na Grécia. E a gente também tem a pirâmide de Quéops, lá no Egito, que é a única dessas maravilhas do mundo antigo que ainda existem. Todas essas outras que eu comentei aqui antes, todas essas outras imagens que a gente viu são só representações de como seriam essas maravilhas do mundo antigo. A única que ainda existe é a pirâmide de Quéops, lá no Egito. E agora aqui falando sobre, então, as 7 maravilhas do mundo moderno. Então, como grande parte dessas maravilhas do mundo antigo já não existiam mais, foi decidido, então, fazer uma votação lá em 2005 para escolher as novas maravilhas do mundo. Então, foram aí escolhidos 7 patrimônios da humanidade para representarem as maravilhas do mundo moderno. As votações para escolher as 7 maravilhas do mundo, elas ocorreram por telefone e também pela internet. Então, pessoas do mundo inteiro votaram aí em 21 representantes que eles achavam que poderiam fazer parte dessas 7 maravilhas do mundo. E depois lá o diretor-geral da Unesco escolheu as 7 maravilhas do mundo. Então, dentre essas 21 que foram escolhidas pelas pessoas do mundo, né, nessa votação. Nessa grande votação que aconteceu lá em 2005. Então, as 7 maravilhas do mundo escolhidas lá em 2005 foram a antiga cidade de Chichén Itzá, que é dos antigos povos maias, que foi construída lá mais ou menos 600 anos atrás, onde hoje a gente tem o México. A gente tem o Cristo Redentor, então essa estátua que representa o Cristo, que foi construída lá em 1950 no Rio de Janeiro. A gente tem a Grande Muralha da China, então, que é essa grande construção, essa grande fortificação de pedra que foi construída para proteger a China do ataque de povos inimigos, construída há mais ou menos 2.000 anos atrás. A gente tem Machu Picchu, então, essa antiga cidade inca, construída mais ou menos em uns 600 anos atrás, onde atualmente a gente tem o Peru. A gente tem a cidade de Petra, lá na Jordânia, construída mais ou menos uns 2.000 anos atrás. Então, essa cidade que foi esculpida em pedras. E por último, a gente tem aqui o Coliseu, o maior anfiteatro do mundo, construído lá no ano 70 e que dava lugar a peças de teatro e lutas de gladiadores. Bom, gente, então a nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Eu também queria deixar a sugestão de uma atividade para vocês. Essa atividade que está lá na página 13 do capítulo 7. E eu também queria convidar vocês a assistir o meu próximo vídeo, no qual eu vou fazer a correção dessa atividade aqui com vocês. Então a gente se vê lá e muito obrigada pela atenção. Tchau, tchau!